Ninguém tinha coragem de ler aquilo em voz alta, mas a filha do Gari leu. Foi numa manhã térmica e abafada que o clima na sala de diretoria da empresa atingiu seu ponto crítico. Os gerentes reunidos em torno da mesa reluzente evitavam trocar olhares, uma tensão palpável pairando no ar como um nevoeiro denso. No centro da mesa, um envelope marrom, marcado com letras amareladas, interno restrito, parecia pulsar com uma energia ameaçadora. Ninguém queria tocar nele, muito menos abrir. "Você viu o que está escrito?" sussurrou Clara, toda tensionada. A pergunta flutuou no ar, trazendo uma onda de suor nas frentes brilhantes dos executivos. Um murmúrio nervoso percorreu a sala, como um eco de incerteza. João, o diretor mais antigo, coçou a cabeça, seu olhar nervoso fixo no envelope. Os rumores sobre assédio moral e favorecimento tinham começado a circular faz tempo, mas um documento concreto poderia mudar tudo. Em silêncio, todos se perguntavam: quem estaria envolvido? Qual seria? Ela olhou para os rostos petrificados dos gerentes e uma expressão de curiosidade instantânea surgiu em seus olhos. Sem hesitar, caminhou até a mesa e, diante de todos, pegou o envelope. "Desculpe, mas eu vou ler isso", disse ela, sua voz firme. E antes que alguém pudesse protestar, começou a puxar o conteúdo de dentro. O silêncio foi quebrado. O tempo parecia congelar. Relatório sobre assédio, favorecimento. Suas palavras ecoaram pela sala, cortando o ar denso como uma faca. Os rostos dos gerentes mudaram de cor. Algumas expressões se contorcendo em choque, outras encobrindo sorrisos nervosos. Ana continuou, e a cada nome que lia, mais mãos se apertavam nas mesas, desencadeando um turbilhão de reações. "Luiz, você realmente achou que ninguém ia perceber os seus privilégios?" Ela disse, o olhar fixo no diretor financeiro, que respirou fundo, sua expressão se transformando em um misto de pânico e raiva. O ambiente, que antes era de indiferença, agora estava carregado. À medida que ela avançava, mais segredos eram revelados. Histórias de humilhação, de jogos de poder, de traições se desenrolavam com cada palavra. Os murmúrios cresceram, ecos de indignação e horror nas vozes dos presentes. Todos estavam cientes do que estava em jogo, mas ninguém ousava agir. A leitura chegou ao fim, mas a pequena sala estava em frangalhos. Ana olhou para cada um deles, um desafio claro em seus olhos. "Agora vocês sabem do que são capazes uns dos outros", ela disse, sua voz desafiadora. "O verdadeiro poder está na informação. O que vocês vão fazer a respeito?" Silêncio. O tumulto emocional parecia se instalar nas mentes de todos, e a sala pareceu encolher, cheia de incertezas. Eles tinham duas opções: agir ou permanecer na sombra. A disputa pelo controle e pela verdade só estava começando. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A sala estava dominada por um silêncio aflitivo, enquanto Ana encarava os gerentes com um desafio estampado no rosto. As palavras que ela havia lido reverberavam, mas o desdobrar da situação estava apenas começando. O suor escorria pela testa de Luiz. Ele começou a se contorcer na cadeira, igual a uma cobra encurralada. Naquele momento, a porta se abriu novamente, mas não era uma entrada qualquer. Era Sandra, a assessora jurídica da empresa, com um mole. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, com uma calma que contrabalançava a tensão no ar. Ana não hesitou.
Estou lendo um relatório sobre assédio e privilégios na empresa. A confirmação de suas palavras ecoou como um estalo, e imediatamente a atmosfera ficou ainda mais carregada. Sandra avançou até a mesa, dando um curto cavalo de pau. Isso não é o que parece. Você não deveria estar aqui. As palavras dela foram em alerta, mas Ana não recuou. Em vez disso, ela percebeu que a atmosfera estava mudando novamente. A indignação que antes a alimentava parecia agora se misturar com algo mais profundo e obscuro. E então, no instante em que o coração de todos na sala parecia estagnar, um estrondo cortou o ar. A porta foi aberta com força, fazendo a estrutura rangir. A figura de um homem, com um olhar furioso, irrompeu no ambiente. Era Jorge, o chefe da segurança da empresa, e atrás dele, um grupo, incapaz de conter a adrenalina. "Ana, saia daí!" gritou ele, num tom urgente que fez todos os presentes se voltarem. "Você não sabe o que está fazendo, recue agora!" Um nó se formou na garganta de Ana, mas ela não estava disposta a ceder. "Pelo menos eu estou trazendo à tona a verdade." Jorge então olhou intensamente para os gerentes, e antes que alguém pudesse argumentar, ele puxou um pendrive do bolso e disparou. "Este pendrive possui vídeos e gravações. Tudo o que vocês pensaram que estava esquecido. Insinuações, promessas e até mesmo extorsão. Vocês devem pensar 2 vezes antes de deixar isso passar." As faces dos gerentes ficaram pálidas. Cada um deles sabia que a bagunça que se formara começava a tomar forma. Uma verdadeira tempestade de segredos e mentiras. "Clara, a assistente, sussurrou. O que você quer dizer com extorsão? Todos os jogos que vocês andaram jogando têm consequências." Jorge disparou, com a voz fazendo ecoar o pavor. Ele se aproximou, projetando-se para o centro da discussão. "E pode haver incriminação aqui, dentro e fora da empresa." A sala estava em chamas, e a reviravolta pegou todos de surpresa. Ana, presa entre a fúria e a verdade, olhou desesperada para cada um deles em busca de um sinal de apoio. "O que significa tudo isso, Jorge? Que lado você está realmente jogando?" Sandra, agora sem palavras, tinha um semblante de choque. Tudo fora de controle. A tensão teve um novo sabor: traição. Cada olhar se desviava, cada expressão ardia. O ambiente antes carregado de choque agora parecia um campo de batalha, dividido entre coragem e medo. Ana respirou fundo, seu olhar firme. "Então, o que vocês vão fazer agora? Vamos permitir que a mentira continue viva ou vamos nos unir e dar um passo em direção à verdade?" O silêncio era ensurdecedor. O tempo congelou novamente. Algo profundo estava prestes a se revelar. Mas qual seria o preço de seus segredos expostos? A verdade estava à vista, mas o que estava por trás das cortinas de cada personagem naquela sala? O eco da pergunta perfurava a consciência de todos, enquanto a batalha pela verdade começava a ser travada. O silêncio persistia, e Ana encarava os gerentes. Seu olhar desafiador cortava a tensão. O que eles iriam fazer agora? Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. O ambiente congelou. Era Felipe, o jovem estagiário que frequentemente ficava nas sombras da sala, quase invisível. Ele entrou ofegante, com o rosto pálido. "O que você está fazendo aqui?" Jorge, o chefe de segurança, se virou para Felipe, a voz tensa como um fio de aço. Felipe hesitou. Suas mãos tremiam, e ele coçou a nuca nervosamente. "Desculpe, gente. Eu só precisava contar uma coisa. Está acontecendo algo muito sério." Os olhares se voltaram para ele, e Ana fez uma pausa, sem saber o que esperar. "O que, Felipe? Fala logo!" Clara pediu, um misto de ansiedade e curiosidade na voz. "Sobre o reporte", ele balbuciou, engolindo em seco. "O documentário que você leu, Ana. Tem mais. Muito mais." Ana franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?"
Felipe avançou e uma chuva de murmúrios se espalhou pela sala. Ele estava visivelmente agitado. Eu encontrei uma gravação. Uma gravação que ninguém mais sabe que existe. É tudo sobre o que está acontecendo nessa empresa. E tem um nome. O nome de quem está por trás de tudo isso. Os olhos dos gerentes se arregalaram. De quem você está falando? Indagou Sandra, sufocando uma onda de pânico. Felipe hesitou mais uma vez. Sua expressão se desfez em pura angústia. Então, tomando coragem, ele disse: é da sua mãe, Ana. Ela estava envolvida. Tem gravações dela. O tempo pareceu parar. Ana ficou paralisada. As palavras dele martelavam como um tambor em sua mente. O quê? Não, isso não pode ser verdade. É verdade. Eu não sabia que você era filha dela. Mais uma coisa que me pegou de surpresa. Felipe respondeu, sua voz baixando à medida que os olhares se tornavam mais pesados. A sala explodiu em murmúrios. Ninguém sabia o que dizer. O choque estava estampado em cada rosto. Como você sabe disso? Perguntou Luiz, parecendo menos seguro agora. Eu ouvi ela conversando com um grupo, falando sobre como manter tudo sob controle. Eles mencionaram um plano de encobrir tudo isso por gerações. Ela disse que a empresa precisava manter a aparência, que os segredos eram essenciais para o sucesso. Felipe explicou, sua voz quase um sussurro, mas ainda assim cortante. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua mãe, a mulher que sempre a ensinou a lutar pelo certo, agora parte da podridão que eles estavam tentando expor. Isso é impossível! Minha mãe não faria isso! Gritou, a dor estampada em seu rosto. Eu sei que deve ser difícil, mas as gravações são claras. Eu queria te mostrar antes de você entrar nessa confusão. Felipe completou, sem conseguir desviar o olhar. Antes que mais perguntas surgissem, um som estrondoso ecoou na sala. A janela se estilhaçou e uma fumaça densa se espalhou, seguindo-se a um rugido de motor. Ninguém conseguia gritar. Todos estavam em choque. Um grupo de homens com insígnias de segurança invadiu a sala e foram direto rumo a Jorge. Temos ordens para pegar os envolvidos, um deles gritou, quase sem respirar. A confusão cresceu. O ambiente virou um caos, todos gritando, tentando entender o que estava acontecendo. A verdade nunca esteve segura aqui. Vamos acabar com isso agora. O homem se virou para Ana, seus olhos brandos, mas frios. E ela percebeu que a tempestade apenas começava. A adrenalina pulsava no ar. Mais segredos estavam prestes a ser revelados. Mas qual seria o custo? Ana sentiu o nó na garganta se apertar, enquanto olhava para os rostos ao seu redor. Ninguém estava a salvo. O que mais poderia vir à tona? Uma prisão emocional envolvia cada um deles, e a certeza de que tudo mudaria para sempre a consumiu. O que fazer agora? Era luta ou fuga? As respostas se escorriam pelas paredes da sala enquanto a fumaça dançava ao redor, e a dúvida pairava como uma espada sobre todos. O jogo havia me dado, e ninguém sabia realmente em quem confiar. O silêncio persistia, e Ana encarava os gerentes. Seu olhar desafiador cortava a tensão. O que eles iriam fazer agora? Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu mais uma vez. O ambiente congelou. Era Felipe, o jovem estagiário que frequentemente ficava nas sombras da sala, quase invisível. Ele entrou ofegante, com o rosto pálido. O que você está fazendo aqui? Jorge, o chefe de segurança, se virou para Felipe, a voz tensa como um fio de aço. Felipe hesitou, suas mãos tremiam, e ele coçou a nuca nervosamente. Desculpe, gente, eu só preciso contar uma coisa. Está acontecendo algo muito sério. Os olhares se voltaram para ele, e Ana fez uma pausa, sem saber o que esperar. O que, Felipe? Fala logo. Clara pediu, um misto de ansiedade e curiosidade na voz. Sobre o reporte, ele balbuciou, engolindo em seco. O documentário que você leu, Ana. Tem mais, muito mais.
Ana franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Felipe avançou, e uma chuva de murmúrios se espalhou pela sala. Ele estava visivelmente agitado. Eu encontrei uma gravação. Uma gravação que ninguém mais sabe que existe. É tudo sobre o que está acontecendo nessa empresa. E tem um nome. O nome de quem está por trás de tudo isso. Os olhos do gerente se arregalaram. De quem você está falando? Indagou Sandra, sufocando uma onda de pânico. Felipe hesitou mais uma vez. Sua expressão se desfez em pura angústia. Então, tomando coragem, ele disse: é da sua mãe, Ana. Ela estava envolvida. Tem gravações dela. O tempo pareceu parar. Ana ficou paralisada. As palavras dele martelavam como um tambor em sua mente. O que? Não, isso não pode ser verdade. É verdade. Eu não sabia que você era filha dela. Mais uma coisa que me pegou de surpresa. Felipe respondeu, sua voz baixando à medida que os olhares se tornavam mais pesados. A sala explodiu em murmúrios. Ninguém sabia o que dizer. O choque estava estampado em cada rosto. Como você sabe disso? Perguntou Luiz, parecendo menos seguro agora. Eu ouvi ela conversando com um grupo, falando sobre como manter tudo sob controle. Eles mencionaram um plano de encobrir tudo isso por gerações. Ela disse que a empresa precisava manter a aparência, que os segredos eram essenciais para o sucesso. Felipe explicou, sua voz quase um sussurro, mas ainda assim cortante. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua mãe, a mulher que sempre a ensinou a lutar pelo certo, agora parte da podridão que eles estavam tentando expor. Isso é impossível. Minha mãe não faria isso, gritou, a dor estampada em seu rosto. Eu sei que deve ser difícil, mas as gravações são claras. Eu queria te mostrar antes de você entrar nessa confusão. Felipe completou, sem conseguir desviar o olhar. Antes que mais perguntas surgissem, um som estrondoso ecoou na sala. A janela se estilhaçou, e uma fumaça densa se espalhou, seguindo-se a um rugido de motor. Ninguém conseguia gritar. Todos estavam em choque. Um grupo de homens, com insignias de segurança, invadiu a sala e foram direto rumo a Jorge. Temos ordens para pegar os envolvidos, um deles gritou, quase sem respirar. A confusão cresceu. O ambiente virou um caos, todos gritando, tentando entender o que estava acontecendo. A verdade nunca esteve segura aqui. Vamos acabar com isso agora. O homem se virou para Ana, seus olhos brandos mais frios, e ela percebeu que a tempestade apenas começava. Mas então, algo inusitado pôs tudo em suspenso. Uma figura emergiu da fumaça, com passos firmes e uma presença autoritária. Era Leonor, a CEO da empresa, conhecida por sua frieza e controle absoluto. Parem! Sua voz cortou a confusão como uma espada. Todos ficaram em silêncio, as bocas abertas em espanto. Leonor olhou para Ana, e em meio ao caos, algo no olhar dela fez o coração de Ana parar. Você nunca deveria estar aqui, Ana, disse a CEO, com uma frieza que feriu Ana profundamente. Por quê? O que você sabe? Ana se lançou para a frente indignada. Leonor hesitou apenas por um segundo. Porque eu sou a responsável por tudo isso. E você? Você é muito mais do que uma simples filha. Você é a peça que eu precisava para completar o meu plano. O impacto das palavras dela fez Ana recuar, o rosto pálido de choque. O que você quer dizer com isso? Você vai descobrir muito em breve. A verdade é mais profunda do que você pode imaginar. Leonor disparou, e nesse instante, o chão sob os pés de Ana desmoronou completamente. Sua mente girava. O que a CEO realmente queria dela? E qual o papel que sua mãe tinha realmente nesta história? Todos na sala estavam paralisados e a tensão voltou a crescer. A sensação de estar prestes a mergulhar em um abismo profundo tomou conta. A vida de Ana estava prestes a mudar para sempre. Mas como ela poderia lidar com isso? O turbilhão de emoções a cercava.
O jogo tinha mudado completamente, e agora a única certeza era que mais segredos e traições estavam à espreita, prontos para serem revelados. Ninguém sabia ao certo quem era amigo ou inimigo. E o olhar de Leonor, com um misto de determinação e frieza, sugeria que o pior ainda estava por vir. O ambiente ficava mais opressivo a cada instante. Leonor encarava Ana, seus olhos frios, quase desumanos. A revelação que viera à tona poderia desmoronar tudo. Ana mal podia acreditar. Você é a responsável por isso? Suas palavras saíram como um sussurro venenoso. Sim, Ana. E você é peça-chave, sempre foi, respondeu Leonor, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Ana sentiu um frio na espinha. A confiança que tinha por sua mãe agora parecia uma farsa. O estômago dela revirava. Mas isso não faz sentido. Por que você? O aperto na garganta foi seguido por uma explosão de murmúrios na sala. Os gerentes trocavam olhares apavorados. Clara, a assistente, rangiu os dentes. O que você está dizendo, Leonor? Está afirmando que tudo isso era planejado? Claro. Você realmente pensou que todo esse caos poderia surgir do nada? Leonor respondeu com um tom de desdém. Segredos mantidos, pessoas controladas. Esse é o meu legado. Ana não conseguia processar. O chão parecia se abrir sob seus pés, e ela quase desejou que fosse tudo um pesadelo. Mas então, uma voz ecoou vindo de trás. Parem todos! Era Jorge com um semblante alterado. Ele avançou, os músculos tensos como cordas. Nós não temos tempo para suas jogadas, Leonor. O tom dele parecia um grito de alerta. Estão vindo. Eles já sabem sobre a gravação. A sala parou. O rosto de Leonor escureceu. O que você quer dizer com isso? Os olhares se revezaram entre Jorge e Ana. Está tudo gravado. Você não pode esconder essa verdade para sempre. A nossa segurança já se infiltrou para coletar provas. Eles sabem o que você fez. O sangue de Ana congelou. Leonor se virou para Jorge furiosa. Você está mentindo. Ninguém sabe nada. Mas Jorge estava impassível. Sabe sim, está tudo prestes a explodir. E você, Ana, está no centro disso. Precisamos sair agora. Ana olhou para os rostos confusos e aflitos. O caos estava apenas começando. Os homens da segurança não iriam parar por nada. O que você quer que eu faça? Seu cérebro girava enquanto o pânico a cercava. Você é a única que pode abrir a porta que levará para um futuro diferente. Se você não agir agora, Leonor vencerá. Jorge estava univocado. Ana respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito. As perguntas giravam. E se tudo o que saberia não fosse o que pensava? Então, o que você sugere, Jorge? Nesse instante a porta se abriu de repente. Com um estrondo, um grupo entrou. Mas não eram os seguradores. Eram os repórteres. Uma onda de flashes iluminou a sala. Explicações agora! O público quer saber a verdade! Gritou um deles. Não, não! A voz de Leonor soou como um rugido desesperado, aumentando a confusão. O rosto dela se tornou um retrato de horror. Isso não pode estar acontecendo! Ana ficou paralisada, enquanto o mundo ao seu redor se transformava em um turbilhão. Câmeras focavam nela. Questionamentos fervilhavam na mente. E então, num ataque de coragem, ela olhou firmemente para Leonor. Você não pode mais controlar isso. A verdade precisa ser dita. Mais uma vez, tudo ficou em silêncio. Ana sabia que não havia volta. Um novo capítulo estava prestes a se abrir, e a escolha dela moldaria o destino de todos. Mas quem realmente estava ao seu lado? O som de um disparo, rompendo o ar, cortou a tensão, fazendo os olhos de todos se arregalarem. O que estava prestes a acontecer? O que mais estava escondido nessa história? Ana sentiu seu coração disparar. O jogo estava só começando,
e as peças estavam prestes a se mover. O ambiente ficava mais opressivo a cada instante. Leonor encarava Ana, seus olhos frios, quase desumanos. A revelação que viera à tona poderia desmoronar tudo. Ana mal podia acreditar. Você é a responsável por isso? Suas palavras saíram como um sussurro venenoso. Sim, Ana. E você é peça-chave. Sempre foi, respondeu Leonor, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Ana sentiu um frio na espinha. A confiança que tinha por sua mãe agora parecia uma farsa. O estômago dela revirtava. Mas isso não faz sentido. Por que você? O aperto na garganta foi seguido por uma explosão de murmúrios na sala. Os gerentes trocavam olhares apavorados. Clara, a assistente, rangeu os dentes. A que você está dizendo, Leonor? Está afirmando que tudo isso era planejado? Claro. Você realmente pensou que todo esse caos poderia surgir do nada? Leonor respondeu com um tom de desdém. Segredos mantidos, pessoas controladas. Esse é o meu legado. Ana não conseguia processar. O chão parecia se abrir sob seus pés, e ela quase desejou que fosse tudo um pesadelo. Mas então, uma voz ecoou vindo de trás. Parem todos! Era Jorge, com um semblante alterado. Ele avançou, os músculos tensos como cordas. Nós não temos tempo para suas jogadas, Leonor. A sala parou. O rosto de Leonor escureceu. O que você quer dizer com isso? Os olhares se revezaram entre Jorge e Ana. Está tudo gravado. Você não pode esconder essa verdade para sempre. A nossa segurança já se infiltrou para coletar provas. Eles sabem o que você fez. O sangue de Ana congelou. Leonor se virou para Jorge furiosa. Você está mentindo. Ninguém sabe nada. Mas Jorge estava impassível. Sabe sim. Está tudo prestes a explodir. E você, Ana, está no centro disso. Precisamos sair agora. Ana olhou para os rostos confusos e aflitos. O caos estava apenas começando. Os homens da segurança não iriam parar por nada. O que você quer que eu faça? Seu cérebro girava enquanto o pânico a cercava. Você é a única que pode abrir a porta que levará para um futuro diferente. Se você não agir agora, Leonor vencerá. Jorge estava convencido. Ana respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito. As perguntas giravam. E se tudo o que saberia não fosse o que pensava? Então, o que você sugere, Jorge? Nesse instante, a porta se abriu de repente. Com um estrondo, um grupo entrou. Mas não eram os seguradores. Eram os repórteres. Uma onda de flashes iluminou a sala. Explicações agora! O público quer saber a verdade! Gritou um deles. Não, não! A voz de Leonor soou como um rugido desesperado, aumentando a confusão. O rosto dela se tornou um retrato de horror. Isso não pode estar acontecendo. Ana ficou paralisada, enquanto o mundo ao seu redor se transformava em um turbilhão. Câmeras focavam nela, questionamentos fervilhavam na mente. E então, num ataque de coragem, ela olhou firmemente para Leonor. Você não pode mais controlar isso. A verdade precisa ser dita. Mais uma vez, tudo ficou em silêncio. Ana sabia que não havia volta. Um novo capítulo estava prestes a se abrir, e a escolha dela moldaria o destino de todos. Mas a verdade estava longe de ser revelada. Então, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma explosão. A parede atrás de Leonor desmoronou em poeira e escombros, enquanto o pânico se instalava. Todos gritaram. A fumaça tomou conta e ofuscou a visão. Uma figura encapuzada surgiu da poeira. Os olhos dela brilhavam de forma intensa. Podem parar tudo, disse, com uma voz rouca. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ana mal conseguiu acreditar no que via. O coração batia rápido. Era Bruna, sua melhor amiga de infância, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. O que você está fazendo aqui? Ana exclamou, confusa.
Eu sei o que está acontecendo. Tudo isso faz parte de um plano muito maior. Leonor não é a única com segredos, Bruna declarou, tirando o capuz e revelando um rosto familiar, mas mais endurecido pelo tempo. E sua mãe? Ah, Ana, o que você ainda não sabe vai mudar tudo. O silêncio se instalou. O olhar de Ana se alternava entre Bruna e Leonor, confusa. O que você quer dizer com isso? Temos que falar. Agora. Não estamos a salvo aqui. Existem pessoas que não querem que vocês saibam a verdade. A verdade que vai acabar com tudo o que conhecem. Bruna continuou, com um desespero crescente na voz. Todos na sala estavam hipnotizados. As câmeras, antes focadas em Ana, agora se vira para Bruna. O rosto de Leonor estava pálido, como se todas as suas cartas tivessem sido jogadas na mesa de uma só vez. Vão ver que nada é como parece. O jogo só começou, e as verdades que vocês guardam estão prestes a vir à tona. Bruna concluiu, com um brilho de determinação em seus olhos. Ana sentiu um nó na garganta apertar. O que mais estava escondido? Ela nunca imaginou que tudo aquilo levava a Bruna. Os segredos que poderiam arruinar tudo o que entendia sobre sua vida estavam finalmente sendo revelados. Mas o que mais estava à espreita nas sombras? O que mais Bruna sabia? E, principalmente, qual o preço que todos teriam que pagar por essa verdade devastadora? A tensão aumentou, e a sala estava prestes a explodir novamente. Mas agora, o que estava em jogo era muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. A tensão na sala era quase palpável. Ana olhava Bruna, sua melhor amiga de infância, tentando entender como ela estava ali. O alvoroço dos repórteres em volta e a fumaça densa tornavam tudo surreal. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia e a necessidade de respostas pulsava dentro dela. Bruna ignorou a pergunta e se virou para a sala, com uma firmeza que surpreendeu. Não temos tempo. Todo mundo precisa saber que isso não é só sobre vocês. É sobre algo muito maior. Ana sentiu seu coração acelerar. Maior? O que você quer dizer com isso? O plano todo vem de uma origem que vai muito além da sua mãe e da Leonor. Bruna exclamou, seus olhos brilhando com uma intensidade desconhecida. Eles têm aliados lá fora, pessoas poderosas que não vão parar até conseguir o que querem. A sala estava cheia de murmúrios, e Ana pôde sentir as mãos frias de Jorge em seu braço. Você precisa ouvir, Ana. Você não faz ideia até onde isso vai. Leonor, que se mantinha em pé, agora parecia nervosa, seus olhos escaneando a sala, buscando uma saída. Eu não sei o que você está insinuando, Bruna, mas isso não tem nada a ver com você. Volte para o que você sabe. A voz dela já não tinha a mesma confiança. Bruna levantou a mão, interrompendo Leonor. Você não entendeu. Todos nós estamos conectados. E o que você fez com a Ana, isso pode ter consequências que você nunca previu. O sorriso confiante de Leonor começava a desvanecer. Consequências? Para quem? Para todos nós, Bruna declarou. Vocês não sabem, mas há um arquivo que está prestes a ser revelado. O que descobrimos, os segredos, eles podem derrubar essa empresa e tudo o que você construiu. E naquele instante, enquanto todos no ambiente refletiam sobre as palavras de Bruna, algo inesperado aconteceu. Uma explosão irrompeu atrás de Bruna. A fumaça tomou conta mais uma vez, e todo mundo gritou. Mas o que veio a seguir foi ainda mais chocante. Um grupo de homens armados entrou pela entrada que se abriu, dispersando a fumaça. As armas estavam apontadas para toda a sala, e o pânico instantâneo tomou conta. Fiquem onde estão, gritou um dos homens, com um sotaque autoritário. As câmeras, antes focadas em Ana, agora se viraram para os invasores, capturando cada segundo. Ana mal conseguia respirar enquanto olhava para Bruna. Quem são eles? Sua voz mal saía. Aliados, Bruna respondeu.
agora com um semblante diferente, como se estivesse em controle. Pessoas que querem proteger os segredos da empresa, e você está no centro disso. O som de um tiro ecoou, e Ana sentiu um aperto no coração. Bruna, o que está acontecendo? Os gerentes, que antes estavam divididos entre medo e nervosismo, agora estavam em pânico. Isso não pode estar acontecendo, disse Clara, com a voz embargada. Mas Bruna não hesitou. É hora de você saber a verdade, Ana. Eles estão aqui para resolver isso. E você vai ser a chave para mudar tudo. O olhar de Ana alternava entre a amiga e os homens armados, enquanto a certeza de que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar se solidificava. O que você está dizendo? Que eu sou uma chave? Para quê? E então, com gestos rápidos, Bruna se virou, encarando os homens com uma confiança que nenhum deles esperava. Se você quer a verdade, então a verdade vai ser revelada agora. Levem-nos até o lugar certo. A voz dela ecoava com uma determinação impressionante. Os homens se entreolharam, compartilhando um olhar de reconhecimento que nenhum dos presentes na sala compreendia. Naquele momento, Ana percebeu que Bruna não era a amiga que conhecia. Havia algo mais, algo profundo e sombrio. O que mais estava escondido? O que mais essa história tinha para revelar? A sala estava em silêncio absoluto, e o futuro de todos naquele ambiente estava nas mãos da decisão de Bruna. As máscaras estavam prestes a cair. E se tornar a chave para a verdade significasse abrir não apenas os segredos dos outros, mas também os seus. Essa era a pergunta que pairava no ar, cortante e inquietante, enquanto Ana se preparava para um novo desdobrar na história que, sem dúvida, mudaria tudo. A tensão na sala estava insuportável. Ana olhava para Bruna, sua melhor amiga, perplexa com sua inesperada aparição. O caos envolvendo os homens armados e os repórteres parecia uma cena de um filme, mas era a vida real, e estava se desenrolando bem diante dela. Você está dizendo que isso tudo é parte de um plano maior? Ana mal conseguia articular. Bruna estava visivelmente agitada, mas sua determinação brilhou. Sim, você não entende, Ana. Eles estão manipulando tudo. Ela virou-se para os homens armados, olhos desafiadores. Se vocês têm alguma intenção de acabar com isso, vão ter que passar por mim. O líder dos invasores, um homem com uma cicatriz que cortava seu lábio, esboçou um sorriso cínico. É o que vamos ver. O que sabemos sobre você, Bruna, é muito mais do que você imagina. Ana arregalou os olhos, a tensão crescia. O que Bruna esconderia? O que você sabe, Bruna? O que você não está me contando? A sala virou um palco de silêncios e olhares, todos à espera de uma resposta. Bruna respirou fundo. Este não é só um conflito interno. É uma guerra por controle. Todos vocês acham que estão apenas lidando com Leonor e essa empresa. Mas há algo muito mais profundo se desenrolando. Os verdadeiros responsáveis não estão aqui. Eles estão observando. Como você sabe disso? Ana continuou, o medo a invadindo. Era como se Bruna estivesse se tornando uma estranha, uma desconhecida com intenções obscuras. Mas antes que a resposta pudesse sair, uma explosão estrondosa ecoou novamente vindo de fora, estilhaçando janelas e sacudindo as paredes. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar e a se agachar. Saída agora! Jorge gritou, puxando Ana pela mão. Ainda não acabou. Bruna gritou, determinada. Vocês precisam entender. Quando saírem, a verdade vai se espalhar. E isso pode ser a última chance de controle que temos. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, os homens armados começaram a recuar, como se estivessem recebendo ordens. Retirem-se! O plano está mudando! Um deles gritou. Os invasores começaram a recuar. Mas o que aconteceu a seguir tomou a todos de surpresa. Bruna, com uma expressão intensa, retirou uma pequena peça metálica do bolso.
Isso é um dispositivo que pode reverter o controle que eles têm sobre nós. Sua voz estava cheia de emoção, quase desesperada. Mas só funcionará se estivermos todos unidos. Ana estava atordoada. Dispositivo? Para quê? Você trabalhou com eles? O choque a atravessou. A possibilidade de traição pairava. Não, Bruna protestou, lágrimas nos olhos. Eu lutei contra isso. É a minha única chance para acabar com tudo. A verdade, Ana, é que estou em perigo também. Minha família, eles estão envolvidos. Eles me forçaram a trabalhar com eles por anos. Ana sentiu um frio na espinha. Sua família? O que você está dizendo? Sim, eles querem me usar, como usam todos vocês. E agora, se não pararmos tudo isso, eles podem acabar conosco. As palavras de Bruna ecoaram como um grito de desespero, e Ana começou a entender a gravidade da situação. E se isso não funcionar? Se você estiver se aliando a eles? E se isso for um truque? Perguntou Clara, ainda tremendo de medo. Nesse momento crítico, a porta se abriu abruptamente, e em um movimento rápido, outro grupo de entradas fez uma entrada triunfal. E não eram repórteres ou policiais. Eram membros de uma organização secreta, vestidos de preto, com rostos sem expressão. Está na hora de decidir, Bruna. Um deles disse, com um tom firme. Ou você se junta a nós, ou fica aí com estas pessoas. A sala congelou. Ana estava paralisada. As revelações estavam mudando tudo. Quem eram essas pessoas? E por que Bruna tinha um papel tão crucial? A segurança e a verdade estavam se entrelaçando de uma forma que Ana nunca poderia imaginar. Agora, tudo o que Ana e os outros conheciam estava sendo reescrito diante deles. Bruna era uma peça central em um jogo muito maior. E o maior choque? Ela poderia não ser a única com segredos a esconder. A sensação de que havia muito mais por trás de cada movimento a envolvia. E o que mais viria à tona? Se Bruna realmente estivesse certa, Ana estava à beira de um colapso. O que era real? O que era mentira? A única certeza era que a escuridão ao redor dela nunca pareceu tão opressiva, e as chaves para a verdade estavam nas mãos de pessoas que ela mal conhecia. As escolhas que estavam prestes a fazer poderiam selar destinos. A pressão aumentava. Cada segundo parecia uma eternidade, e a única saída do labirinto ainda não estava clara. A tensão na sala estava insuportável. Ana olhava para Bruna, sua melhor amiga, perplexa com sua inesperada aparição. O caos envolvendo os homens armados e os repórteres parecia uma cena de um filme, mas era a vida real, e estava se desenrolando bem diante dela. Você está dizendo que isso tudo é parte de um plano maior? Ana mal conseguia articular. Bruna estava visivelmente agitada, mas sua determinação brilhou. Sim, você não entende, Ana. Eles estão manipulando tudo. Ela virou-se para os homens armados, olhos desafiadores. Se vocês têm alguma intenção de acabar com isso, vão ter que passar por mim. O líder dos invasores, um homem com uma cicatriz que cortava seu lábio, esboçou um sorriso cínico. É o que vamos ver. O que sabemos sobre você, Bruna, é muito mais do que você imagina. Ana arregalou os olhos. A tensão crescia. O que Bruna esconderia? O que você sabe, Bruna? O que você não está me contando? A sala virou um palco de silêncios e olhares, todos à espera de uma resposta. Bruna respirou fundo. Este não é só um conflito interno. É uma guerra por controle. Todos vocês acham que estão apenas lidando com Leonor e essa empresa. Mas há algo muito mais profundo se desenrolando. Os verdadeiros responsáveis não estão aqui. Eles estão observando. Como você sabe disso? Ana continuou, o medo a invadindo. Era como se Bruna estivesse se tornando uma estranha, uma desconhecida com intenções obscuras.
Mas antes que a resposta pudesse sair, uma explosão estrondosa ecoou novamente vindo de fora, estilhaçando janelas e sacudindo as paredes. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar e a se agachar. "Saída, agora!" Jorge gritou, puxando Ana pela mão. "Ainda não acabou", Bruna gritou determinada. "Vocês precisam entender. Quando saírem, a verdade vai se espalhar. E isso pode ser a última chance de controle que temos." Então, antes que qualquer um pudesse reagir, os homens armados começaram a recuar, como se estivessem recebendo ordens. "Retirem-se! O plano está mudando!" Um deles gritou. Os invasores começaram a recuar, mas o que aconteceu a seguir tomou a todos de surpresa. Bruna, com uma expressão intensa, retirou uma pequena peça metálica do bolso. "Isso é um dispositivo que pode reverter o controle que eles têm sobre nós." Sua voz estava cheia de emoção, quase desesperada. "Mas só funcionará se estivermos todos unidos." Ana estava atordoada. "Dispositivo? Para quê? Você trabalhou com eles?" O choque a atravessou. A possibilidade de traição pairava. "Não", Bruna protestou, lágrimas nos olhos. "Eu lutei contra isso. É a minha única chance para acabar com tudo." "A verdade, Ana, é que estou em perigo também. Minha família, eles estão envolvidos. Eles me forçaram a trabalhar com eles por anos." Ana sentiu um frio na espinha. "Sua família? O que você está dizendo?" "Sim, eles querem me usar como usam todos vocês. E agora, se não pararmos tudo isso, eles podem acabar conosco." As palavras de Bruna ecoaram como um grito de desespero, e Ana começou a entender a gravidade da situação. "E se isso não funcionar? Se você estiver se aliando a eles?" "E se isso for um truque?" perguntou Clara, ainda tremendo de medo. Nesse momento crítico, a porta se abriu abruptamente e, em um movimento rápido, outro grupo de entradas fez uma entrada triunfal, e não eram repórteres ou policiais. Eram membros de uma organização secreta, vestidos de preto, com rostos sem expressão. "Está na hora de decidir, Bruna." Um deles disse, com um tom firme. "Ou você se junta a nós, ou fica aí com estas pessoas." A sala congelou. Ana estava paralisada. As revelações estavam mudando tudo. Quem eram essas pessoas? E por que Bruna tinha um papel tão crucial? A segurança e a verdade estavam se entrelaçando de uma forma que Ana nunca poderia imaginar. Agora, tudo o que Ana e os outros conheciam estava sendo reescrito diante deles. Bruna era uma peça central em um jogo muito maior. E o maior choque, ela poderia não ser a única com segredos a esconder. A sensação de que havia muito mais por trás de cada movimento a envolvia. E o que mais viria à tona se Bruna realmente estivesse certa? Ana estava à beira de um colapso. O que era real? O que era mentira? A única certeza era que a escuridão ao redor dela nunca pareceu tão opressiva, e as chaves para a verdade estavam nas mãos de pessoas que ela mal conhecia. Uma pausa dramática se instalou. Os homens de preto se entreolharam, como se aguardassem um sinal. Então, como um sussurro, veio a voz de Bruna. "Não posso me juntar a vocês. Minha lealdade é com a Ana e com a verdade." Um dos homens riu, um riso vazio que repercutiu pela sala. "Você realmente pensa que tem escolhas?" A tensão estava palpável. Então, em um movimento inesperado, Bruna apontou o dispositivo para o grupo. "Vocês têm apenas 1 minuto para se afastar de nós. Depois, tudo será exposto." As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Ana sentiu a adrenalina subir. "Bruna, o que você está fazendo?" O medo a consumiu. Os homens de preto, agora em alerta, trocaram olhares. A decisão estava tomada. Eles avançaram enquanto Bruna pressionava o botão do dispositivo. O som eletrizante preencheu a sala. E tudo se apagou. Na escuridão, o tempo parecia parar.
O silêncio ensurdecedor trouxe um novo tipo de medo. O que aconteceria agora? O que realmente estava à espreita na escuridão? E então, uma luz ofuscante surgiu, revelando uma nova cena. Não estavam mais na sala de reuniões. Estavam em um lugar desconhecido, com um símbolo que nunca tinham visto. O choque era palpável. O que estava acontecendo? O destino de todos estava em jogo, e nada, absolutamente nada era o que parecia. Ana mal pôde processar o que havia acabado de acontecer. O zumbido do dispositivo ecoava em seus ouvidos, enquanto a nova realidade se desdobrava diante de seus olhos. As expressões entre os personagens agora estavam marcadas por um misto de confusão e esperança. Os homens de preto hesitaram, não sabendo se deviam avançar ou recuar. O clima era tenso, estava quase palpável. Você realmente acha que conseguirá nos deter? O líder dos homens armados mostrou um sorriso desdenhoso, mas havia um toque de incerteza ao encarar Bruna e o dispositivo. Ana percebeu que as palavras de Bruna, cheias de coragem, estavam ressoando não apenas com ela, mas com todos na sala. Sim, Bruna respondeu. Sua voz ecoou desafiante. Se vocês tiverem coragem, considerem essa a última chance de se redimir. Podem escolher, continuar nesta sombra ou abraçar a luz da verdade. O choque foi instantâneo. A sala ficou em silêncio. Jorge respirou fundo, parecendo mais seguro. A verdade vai prevalecer. Estamos juntos nisso agora. Ele olhou para Ana, e ela sentiu um calor no coração. A unidade estava se formando. Os homens pararam, confusos. Ana viu a incerteza em seus rostos. É isso que vai acontecer. Ela se adiantou, sentindo o poder da voz. Vocês vão parar de esconder e vão se juntar a nós. Este ciclo de mentiras termina agora. O líder hesitou, e conforme as palavras de Ana se desdobravam, a tensão começava a dissipar como a fumaça ao redor. O que antes parecia um conflito sem fim, agora se transformava numa oportunidade de mudança. Então, numa fração de segundos, alguém gritou: "Olhem, era Clara!", apontando para a tela de um dos computadores no canto. A transmissão ao vivo. Os repórteres já estavam em sua porta, prontos para capturar cada momento. Os comentários estavam sendo lançados em tempo real. "Estamos ao vivo!", a voz vibrante de um repórter ecoou pela sala, enquanto surgiam as primeiras imagens do caos. O que estava prestes a acontecer tornaria tudo ainda maior. "Ana, o que você vai fazer?" Ana olhou para Bruna, para os gerentes, e em seu peito uma sensação de alívio começou a tomar forma. "Vamos mostrar a verdade. Vamos deixá-los ver quem somos de verdade. O que estamos enfrentando." As mãos se espalharam sobre o dispositivo. Era uma energia coletiva, uma promessa de que juntos poderiam enfrentar o que estava por vir. A sala não era mais um espaço de desconforto, mas um verdadeiro campo de batalha pela verdade. Então, no instante em que a energia aumentava, com uma essência de mudança lucidamente palpável, deram um passo à frente. "A verdade está prestes a ser revelada", Bruna gritou, enquanto todos apertavam as mãos no dispositivo. Uma onda de luz branca irrompeu dos aparelhos, iluminando o ambiente e libertando-os de suas amarras. As paredes começaram a tremer e uma mensagem de esperança surgiu, uma declaração de guerra contra as mentiras que os haviam mantido em cativeiro. E naquele momento, Ana sentiu um arrepio. A luta havia apenas começado, mas o poder da verdade estava se erguendo, e ela faria de tudo para proteger aqueles que amava. "Ei, espera um minuto. Agora é a hora de você se juntar à nossa comunidade. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder nenhum dos próximos episódios dessa saga incrível e absurda. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a continuar trazendo esse conteúdo para você. Não esquece de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho.
Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final surpreendente. Você precisa fazer isso agora. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, porque a nossa história ainda está longe.